dormindo no fragor da batalha. É o tema da mensagem de hoje, capítulo 22 de Lucas, versículo de número 31 e 32. Diz assim a palavra: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Pedro. A caminho do Getsêmani, Jesus dirige a sua palavra não apenas a Pedro, mas aos demais apóstolos. Jesus faz a seguinte afirmação: esta noite todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, eu irei diante de vocês a Galileia. O interessante é que a alegada fidelidade dos discípulos se desfaria como uma névoa sob o fogo da prova. Eles iriam de ser dispersos no momento mais crucial da história. Eles debandariam da presença de Jesus. Mas diante do silêncio dos discípulos, Pedro, com a sua autoconfiança e arrogância, ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Marcos registra que ele diz: mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer, eu não vou te negar. Lucas dá a mesma ênfase. Quando Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava forte. Ele achava que era uma rocha, mas era apenas um pobre coitado. Pedro projetava-se acima dos seus discípulos, dos seus companheiros, mas era um pobre coitado. A soberba, porém, é a sala de espera do fracasso. O orgulho é o primeiro passo em falso para uma queda vertiginosa. Confiar em si mesmo é julgar-se melhor do que os outros. É uma insensatez. Julgar-se invulnerável é colocar-se no pedestal acima dos demais. Longe de confiar nas palavras de Pedro, Jesus lhe replica, dizendo: em verdade eu te digo que esta noite, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Meus irmãos, nunca somos tão fracos como quando nos julgamos mais fortes do que os outros. Nunca somos tão vulneráveis como quando nos sentimos blindados de qualquer perigo. A força do homem é uma força nula, é uma força fraca. A coragem do homem é fraca. A autoconfiança arrogante é um terreno escorregadio. Pedro não só negou a Jesus, mas negou na mesma noite em que ele professou maior lealdade. Pedro não só negou a Jesus, mas ele negou 3 vezes. E ele fez isso com juramento, com blasfêmia. Jesus não dá prosseguimento à conversa com Pedro, não. Já havia descido do Monte Sião, passado pelo Vale de Cedron, e agora mergulha no sopé do Monte das Oliveiras e penetra no jardim do Getsêmani.
Ao entrar no jardim, Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A batalha mais renhida da humanidade seria travada naquela noite, na noite do Getsemane. Jesus enfrentou uma grande guerra. A oração é uma arma de guerra. Quando oramos, Deus batalha por nós, irmãos. Quando oramos, somos revestidos com o poder do alto. Quando oramos, somos capacitados com poder para enfrentar os grandes embates da vida, desafios. Jesus levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E naquele momento Jesus começa a se entristecer, a se angustiar. E não era uma angústia qualquer, não. Era uma tristeza até a morte. E o Getsemane foi o campo onde Jesus travou uma encardida batalha espiritual. Em primeiro lugar, nós vemos que o Getsemane foi o território da mais profunda tristeza de Jesus. É o único lugar na Escritura em que Jesus admite para si, para os outros, para o Pai, que está tomado por uma grande tristeza, por uma angústia de morte. Ele admite isso para si, ele admite para os discípulos, ele admite para Deus, que ele estava angustiado. Segundo lugar, o Getsemane foi o campo da mais fervorosa oração. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus trava uma renhida batalha. Ele orou 3 vezes, sempre se colocando nas mãos de Deus, para fazer a vontade dele. Seja feita a tua vontade. Era o que Jesus dizia. Em terceiro lugar, eu vejo que o Getsemane foi o palco das lágrimas mais copiosas do Filho de Deus. Jesus, na Bíblia, chora 3 vezes. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chora ao entrar em Jerusalém. E Jesus chora no Getsemane. Depois leia Hebreus capítulo 5, versículo 7. Que Jesus, com grande clamor e lágrimas, aprendeu a obediência no Getsemane. Suas lágrimas foram copiosas, chorou não por causa do medo, da dor física, mas porque ao tomar o nosso lugar, se fazer pecado por nós, ele ia ser privado da intimidade com Deus. Em quarto lugar, o Getsemane transformou o jardim num deserto de solidão. Muitas vezes os melhores lugares e floridos não é sinal de alegria e felicidade. Foi no Getsemane, foi no jardim que Jesus sentiu grande tristeza. Era como um deserto na solidão. Jesus disse muitas coisas às multidões. Quando Jesus partiu o pão, fez isso apenas na presença dos discípulos. Mas quando começou a se entristecer, estava apenas com 3 dos seus discípulos mais chegados. Mas quando suou, meu irmão, gotas de sangue sobre os joelhos, ele estava absolutamente só. O deserto mais horrível da vida. Às vezes, meus irmãos, nós passamos só. É você e Deus. É eu e Deus. Em quinto lugar, o Getsemane transformou-se no campo da mais profunda submissão. Jesus ali
No Getsêmani, Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Porque Jesus rogou o Pai para não beber esse cálice? Será que esse cálice era a sua prisão humilhante no jardim? Será que o cálice era as cuspidas, as bofetadas, o sofrimento no sinédrio? Será que esse cálice eram os açoites que Jesus ia sofrer no pretório romano? Será que esse cálice era a desonra, era a coroa de espinho? Será que era isso? Será que esse cálice era caminhar pelas ruas de Jerusalém, debaixo de vaias, debaixo de uma multidão sedenta de sangue? Não. 1000 vezes não, meus irmãos. O cálice da ira de Deus, que deveria cair sobre a nossa cabeça por causa dos nossos pecados. Jesus solveu cada gota desse cálice amargo. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Foi golpeado pela lei no nosso lugar. Jesus foi ferido, foi transpassado pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai, irmãos, moê-lo. É o que a palavra de Deus diz. Esse era o cálice que Jesus estava falando. Em sexto lugar, o Getsêmani. O Getsêmani foi o lugar da mais bendita consolo. A Bíblia diz que o anjo de Deus veio do céu na mais profunda angústia de Jesus. Quando Jesus estava molhando o chão com as suas lágrimas, quando Jesus regava a terra com o seu sangue, o anjo apareceu para consolar. O Getsêmani é lugar não apenas de choro, mas de consolo também. É nos maiores confrontos, lutas da nossa vida que nós recebemos maior consolos da parte de Deus. Em sétimo lugar, eu vejo que o Getsêmani é o campo da mais esplêndida vitória. Jesus não ficou prostrado. Jesus ergueu-se dos seus joelhos, não como homem vencido pelo desânimo. Jesus no Getsêmani se ergue firme, resoluto, determinado a caminhar para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não foi preso, ele se entregou. Jesus não foi apanhado pelos seus algozes, mas foi ele que se apresentou. Jesus não foi para a cruz porque Judas traiu por ganância, não. Ele não foi para a cruz porque os sacerdotes o prenderam por inveja, não. Ele foi para a cruz porque ele se entregou. Por amor de mim, por amor de você. Interessante que na hora mais decisiva da vida de Jesus, Pedro esquece das suas promessas. Pedro capitula o sono. Mateus registra que, voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo 1 hora, Pedro. Pedro dorme o sono da fuga. Enquanto Jesus ora, chora, Pedro dorme. Enquanto Jesus luta para a carne e para fazer a vontade de Deus, Pedro se entrega aos ditames da carne. Pedro fala, irmãos, mas não faz. Pedro promete, mas não cumpre. Pedro arrota a coragem que estaria com Jesus em todo o tempo. Mas na prática, não foi essa a verdade. Por 3 vezes Jesus acorda Pedro. E ele pega no sono novamente. Enquanto Jesus estava determinado a fazer a vontade do Pai, Pedro estava
esquecido do compromisso. Estava rendido ao sono. Meu Deus, como nós somos fracos e falhos. Oh, meu Deus. Pedro estava naquele Getsêmani. A Bíblia diz que quando vieram apanhar Jesus, Pedro desembaia uma espada que trazia e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome deste homem era Malco. Por que Pedro não orou? Pedro estava despreparado para enfrentar aquela luta. Pensou que se travava um conflito armado. Por isso é que sacou da sua espada e decepou a orelha de Malco. Sua valentia era carnal. Pedro estava entrando na batalha errada. Contra pessoas erradas, com as armas erradas, com a motivação errada. Pedro perdeu o controle emocional. Pedro perde o equilíbrio. Pedro não discerniu a natureza da batalha que estava travando. Não teve domínio próprio, não. Mas Jesus dá uma ordem naquele lugar. Pedro, põe a tua espada na baía. Oh, glória! Põe a tua espada de volta, Pedro, na bainha. Sem oração, irmãos, não há discernimento. Sem oração não tem poder, não tem vitória. Não é contra a carne, contra o sangue que temos que lutar, não. Mas contra os principados, contra as potestades. É o que a Bíblia diz. Esses inimigos que são invisíveis são reais. Por trás dessas pessoas que muitas vezes nos perseguem, nos atribulam, existem agentes malignos que manipulam essas pessoas, que manipulam essas vidas para nos perseguir, nos confrontar, nos desorientar. Porque Pedro não orou, não discerniu a natureza da luta que estava sendo travada. Porque Pedro não orou, irmãos, quis mudar a realidade de um plano que já estava traçado. Porque Pedro não orou, tentou frustrar mais uma vez a disposição de Jesus chegar na cruz para nos salvar. Jesus foi muito enfático, categórico com Pedro, dizendo que se precisasse de ajuda, ele poderia ter rogado ao Pai para enviar mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos eram equivalentes? 72.000 anjos. Jesus disse a Pedro, Pedro poderia rogar ao Pai. Ele poderia mandar 12 legiões de anjos. 72.000 anjos, Pedro. Para acabar com a ação dos inimigos, mas esse não era o plano. Sua prisão não foi uma surpresa, nem sua morte, um acidente, não. Tudo estava profetizado e nenhuma vírgula poderia ser alterada. E aqui eu encerro esta palavra. Que naquele Getsêmani, diante de todas essas coisas que eu falei aqui que houve, também houve cura. No Getsêmani, Jesus curou a Malco, colocando a sua orelha decepada no lugar. Malco era um homem que não poderia ter defeitos, irmãos, para assumir o sacerdócio. Quando Pedro corta a orelha daquele homem, Pedro estava tirando o sono daquele homem, porque não poderia ter defeito. Mas Jesus devolve a audição. Jesus devolve a orelha, o brilho daquele homem, o sonho de ser sacerdote, de servir a Deus. Se não fosse a intervenção do Mestre, possivelmente teria havido 4 cruzes no Calvário, irmãos, e não 3. Malco poderia ter morrido de uma infecção generalizada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que estava profetizado que Jesus teria que estar no meio de 2 ladrões.
no meio de dois seres humanos, e com isso Jesus poupa Pedro, demonstra sua misericórdia ao soldado que estava ali para prender Jesus. Mas Jesus demonstra misericórdia, amor, mesmo aquele homem que chegou ali para prender Jesus. Jesus devolve a orelha dele, coloca no lugar, estanca o sangue, devolve a audição, devolve o sonho dele continuar como um sacerdote. A misericórdia de Cristo, irmãos, é de tal maneira que ele demonstra até mesmo aqueles que ferem ele. Quem é que, irmãos, que iria curar alguém que estava ali para lhe prender, para lhe matar? Ninguém. Só Jesus foi capaz de fazer isso. Jesus ama os seus inimigos, se compadece deles. Mas Pedro estava pronto para matar Malco, enquanto Jesus estava disposto. Que nós possamos aprender esta lição com Jesus. Enquanto Pedro queria sangue, Jesus trabalha pela cura. Enquanto o coração de Pedro era um poço de ódio, o coração de Jesus era uma fonte de amor, de perdão. Que palavra gloriosa. Que nós possamos meditar nesta palavra, que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém.